que eu vim falar hoje, o tema da vigília é uma vigília de adoração, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E é muito tremendo, porque Viviane já tinha falado comigo há algum tempo, e o Senhor, como vai vir essa palavra? Não é o foco da palavra, tá, gente? Só estou compartilhando aqui como surgiu e como foi acrescentado assim, durante a semana. Por incrível que pareça, eu buscando ao Senhor, Senhor, me dá essa palavra, me dá essa palavra. Essa palavra surgiu segunda-feira. Eu falei, ô Jesus, aleluia. Né? Domingo já começou a mover um negócio ali na oração do louvor, a gente estava ali orando, Deus estava realmente acertando algumas coisas com a nossa vida. E aí, segunda-feira, veio essa palavra. Então, queria começar dizendo o seguinte, que nós... Está no ponto aí, Lucas? A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E eu queria compartilhar isso, sobre esses verdadeiros adoradores. Essa é uma igreja que ela nasceu em 2005, 2006, se eu não me engano, foi o oficial, né? Foi a data. E, historicamente, a gente nasceu no meio da adoração. A gente nasceu no meio de um fogo, no meio de algo que Deus estava fazendo por todo o país. Deus começou a mover por volta do ano 2000, começou a mover de adoração, mover de presença de Deus por todo o país. E hoje eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, assim, que nós somos filhos desse mover. A gente aprendeu, Maria Ângela, né, Maria? Assim, Viviane, Felipe era pequenininho, cabelão, assim, com 2 bongos na mão, batendo, Pedro. Gente, eu estou ministrando com esses caras, glória a Deus, é muito tremendo, é muito tremendo. Paty era pequenininha, bochechinha grande, assim. E Érica, então, nem se fala. Filhota, assim, amada mesmo, preciosa. E a gente nasceu nesse mover, e a Bíblia ela nos ensina que uma geração ela deve passar para outra geração, ensinar outra geração. E eu fui muito feliz, eu posso dizer que no último Tadel eu fui muito feliz com o Fábio, com a pregação. Quem esteve nessa terça-feira no Tadel e ouviu a pregação do nosso pastor Fábio, assim, foi muito tremendo. E ele falou sobre ensino. E aí eu voltei assim, Senhor, misericórdia, mexi no esboço da pregação e tal. E aí eu queria falar sobre isso. Queria falar sobre verdadeiros adoradores. Amém? Oi? Perdão. Aleluia. Amém. É um processo, né? Tudo flexível. Aqui para trás. Aqui para trás. Amém, glória a Deus. Tá bom assim, gente? Tá todo mundo vendo? Mais, Pedro, mais? Tá bom. Amém. Não se foca muito também no quê? Tem que olhar. Não, amém, tranquilo. Então, vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias. Abram suas Bíblias, enquanto está essa movimentação. Abram suas Bíblias em João, capítulo 4, versículo 23. Quem está sem Bíblia pode acompanhar aqui no telão, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e deixasse aberta depois que a gente terminar a leitura. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Enza. Glória a Deus, tem muita gente ainda. Aleluia. Todo mundo achou? Não? Amém. Aleluia, vou dar um minutinho. Amém. Tá vendo? Me auxiliar tremendo aqui. Pronto, glória a Deus.
Amém. Todos acharam agora? Vamos lá. Amém. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só. Pastor Fábio pregando, né? Ontem ele falou que a gente tem que trabalhar no ensino. Então, existem 9 palavras em toda a Bíblia que elas expressam o que é adoração, que foi traduzido para adoração. Então, eu vou pegar esses 2 minutinhos aqui, fazer um paralelo. Não se foca muito na palavra, se foca só nos significados. Se alguém precisar, depois da projeção, da apresentação, eu passo. Tá? Existem 9 palavras que expressam adoração na Bíblia. Tá? A primeira é o seguinte, shakak. Se eu errar, pelo amor de Deus, alguém grego aí, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Shahak, que significa culto, devoção, admiração e oração. Segunda palavra, chamar, que significa observar, prestar atenção, guardar as ordenanças, continuar, prosseguir, continuar, possuir, perceber, acompanhar, servir, respeitar e considerar. Próxima. Halal, que significa louvor, elogio, celebrar, glorificar, comemorar, honrar com alegria. A outra. Yadá, entrega, de rendição, de festejar e também de confissão. A outra. Tahilá, que significa cantar, expressar adoração com hinos de agradecimento e louvor. Lembrando que a gente fez há 1 minuto atrás. A próxima, proskunel, que é de tornar-se inferior, humilhar-se, beijar e prostrar-se no chão, reconhecendo dependência e submissão. Esse é muito interessante, esse proskunel, que ele aparece em aproximadamente 50 vezes no Novo Testamento. E no Novo Testamento ainda tem uma referência que diz o seguinte: quando Satanás tentou a Jesus, lá no deserto, ele fala assim: quando você se prostrar e me adorar. Quando fala a palavra adorar, quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele usa essa palavra aqui, proskunel. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra passagem que usa essa palavra, que diz o seguinte, que foi aquela adoração extravagante. Quando aquela moça, cheia de pecados ali, chegou diante de Jesus, chegou diante do Mestre, e chorando, com suas lágrimas, começou a molhar os pés do Mestre. E ali com seus cabelos começou a enxugar. Então fala de adoração, uma adoração profunda, tornar-se inferior, humilhar-se, beijar e prostrar-se no chão, reconhecendo dependência e submissão. A outra, sebomai, que significa, quase Adonai, não, sebomai, honrar, cultuar, devotar, orar em forma reverente e devota com seriedade. A penúltima, letreia, que significa servir e cultuar. Depois de cada uma dessas tem uma referência, eu não estou entrando muito no mérito da referência, só para vocês entenderem os significados. E a outra é muito interessante, que significa liturgia, olha só, ou serviço, o ministério, o trabalho público, também associado à ideia de diaconado, onde temos servido temos o serviço disciplinado a Deus e a sua igreja. Glória a Deus, né? Então eu vou falar uma coisinha. Adoração é mais do que louvor. Amém? Será que eu posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus. Adoração é mais do que louvor, gente. Adoração é mais do que pregação. Adoração é mais do que você sacrificar. Adoração, até botei assim, aí lembrei da Luciana no louvor. Adoração é mais do que reteté. Adoração é mais do que evangelizar. Embora essas situações sejam maravilhosas, amados, elas fazem parte de um processo
de busca de Deus. Isso é muito tremendo. E aí, o louvor, é interessante, o louvor ele está relacionado com o que falamos a Deus, a respeito dele. Elogios, tu és santo, tu és digno, tu és poderoso, tu és adorado, tu és exaltado, a terra se move ao som da tua voz, santo é o teu nome. Isso é louvor, meu irmão. Aprenda, aprenda. Eu queria falar isso de coração, assim. Aprenda a elogiar a Deus. Aprenda a adorar. Não espera a música começar. Às vezes a gente fala esse nervoso, assim. Às vezes está acontecendo o louvor, aí está lá o irmão. Mas chegando chiclete, né? Cheguei aqui e tal. E aí está outro lá no... Amados, Deus não desperdiça essa unção. Deus não desperdiça a porção que Ele está derramando. Às vezes você não está recebendo, mas o irmão do lado está. Aconteceu até no domingo, eu comentei com a... Acho que foi com a Vivi, foi, né? Que eu estava vendo e tal, aí tinha uns 3 irmãos lá, tal, sério, braço cruzado, aquele negócio, não entendendo nada, tipo, aquele coração. E não eram pessoas novas, eram pessoas já com uma caminhada em Cristo e tal, e com o braço cruzado. E eu estava vendo lá a irmã, tal, e aí veio na hora assim, irmão, quem não está recebendo, o outro está recebendo. Então, eu ia até falar o nome, mas eu falei, não, deixa receber, vai lá, bebe mais um pouco, vai bebendo. Tá? E foi muito tremendo. E a adoração, ela está relacionada ao que fazemos a Deus ou por causa de Deus. Atitude de obediência. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, por enquanto, só ensino, né? Podemos verificar que a adoração é um estilo de vida que parte do reconhecimento que somos totalmente livres, totalmente, né? Glória a Deus, livre, sou livre, a gente ficou aqui adorando, para sermos totalmente servos de Deus e do próximo. Glória a Deus. Pastor Cirilo, eu lendo assim, uns textos sobre adoração, o pastor Cirilo, ele usou um exemplo muito tremendo, que ele diz o seguinte: significado de adoração, atitude, principalmente aquele que exige sacrifício ao Senhor. Quem é o rei? Quem é o rei da glória? O pastor Lino falava muito isso. Quem é o rei da glória? Quem é o rei? Quem é o rei? Jesus é o rei da glória. Aleluia. Olha só. Agora isso é muito tremendo. Vemos que em todos os textos da Bíblia, que a adoração não está diretamente ligada a Deus. Olha só que interessante isso. E sim a necessidade dos homens. Amado, não é Deus, a Vivi até falou isso no início, não é Deus que precisa de adoração. Amado, é você que precisa adorar. Você nasceu com esse DNA, você nasceu com essa sementinha lá no teu interior de adoração. Deus te criou com esse mecanismo, sabe? Dizem que eu nasci com barba, né? Não tô, tipo, Deus já criou com esse mecanismo. Deus já te criou. Deus já criou você com o mecanismo de adoração. Você é um adorador nato. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, dá um sorriso para ele e fala: meu irmão, você já nasceu adorador. Você já nasceu. Aleluia. Glória a Deus. Olha esse versículo aqui em Efésios. Efésios do 1, 13 ao 14. Nele digo, que também fomos feitos herança. Olha só, a parte amarela foi o que grifei. Havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Pegando só o que eu sublinhei. Havendo sido predestinados, com o fim de sermos para louvor de sua glória. Deus te criou para louvor da glória dele. Deus te criou. Você é a essência da criação. Você foi aquilo que Deus criou. Deus sonhou no íntimo dele te criar, meu irmão, para louvor da glória dele. Agora, é muito interessante, porque a gente às vezes pensa que Deus é um Deus carente. Ah, Deus precisa da minha adoração. Eu preciso adorá-lo. Não, meu irmão, você precisa adorar ele. Você precisa adorar a Deus. Oh, meu Deus, aleluia.
Deus não precisa de adoração. Nós é que temos uma necessidade profunda de adorar Ele. Lá no início, lá na passagem, diz o seguinte, que Deus procura adoradores. Lá no versículo ele não diz que Deus procura adoração. Deus procura adoradores. Se não adorarmos a Deus, podemos ter certeza que adoraremos diversas outras coisas no lugar dele. Não falei que você nasce com um mecanismo de adoração? Você nasce. Então, às vezes, como foi até ministrado aqui, o altar do nosso coração, né? Às vezes é aquele trabalho, né, que a gente está adorando. Às vezes é aquela situação que a gente está adorando, aquele problema que a gente está adorando, a gente não dorme, a gente não descansa, a gente não repousa em Deus. E a gente está adorando aquilo, a gente está adorando, está se prostrando, está adorando a filhos. Alô? A gente está adorando a filhos. Meu Deus, a gente está adorando ao nosso cônjuge. A gente idolatra o nosso cônjuge, coloca ele lá em cima. Não que ele não seja precioso. Meu Deus, gente. Nosso coração ele é muito enganoso. Ele engana as nossas vidas. Personagens, filmes, bandas. Misericórdia. A Bíblia fala o seguinte em Apocalipse. João, né? Aquele mecanismo, né? Chegou aos céus, chegou lá, Apocalipse 19, se prostrou e tal. E ele viu um anjo e tal, e se prostrou para adorar. E o anjo falou, não me adora não. Adora a Deus. Adora a Deus. Porque existe esse mecanismo no teu coração. Existe um mecanismo de adoração. Na adoração, olha só que profundo isso. Na adoração se estabelece um nível profundo no resgate de Deus, de um Deus amoroso com os seus filhos. Gente, eu vou falar o grau de profundidade que isso passa. Olha só. A Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. A unidade. Né? Viviane ela teve uma revelação tremenda disso. O casal, ele quando está no seu relacionamento íntimo, é o mais próximo de uma unidade perfeita que Deus criou. Espelha. Deus se importa tanto com isso. Olha só o que Efésios 2,18 diz. Porque por ele, aí eu botei entre parênteses, Cristo, que está falando um pouquinho antes, ambos temos acesso ao Pai a um mesmo Espírito. Olha o grau de unidade que Deus quer ter contigo no meio da adoração. Olha o grau de unidade que Deus quer ter contigo no meio da adoração. Olha só. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus quer a tua adoração verdadeira. Amém? Mas é engraçado. Vamos voltar lá ao versículo que a gente leu no início. Perdão, queridos. Vamos voltar ao versículo que a gente leu no início. Quem fechou a Bíblia? Diga amém. Não, glória a Deus. Amém. Olha só que interessante. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Alô? Olha só. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Se a gente botar aprendi com o Fábio, se a gente botar esse versículo ao contrário, quer mostrar que se existe uma verdadeira adoração, é porque existe uma falsa adoração. Ou uma adoração infrutífera, uma adoração que não dá fruto. E depois dessa pequena introdução a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos falar de adoração infrutífera. Porque é isso que Deus quer te tirar. É isso que Deus quer te libertar. Nos últimos meses, eu tenho orado a Deus e tenho falado, Senhor, quando eu chegar no culto, me encha da tua verdade. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero ser livre, eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto. E eu queria fazer uma pausa nesse momento e orar. Fazer uma oração um pouquinho diferente. Feche os teus olhos agora. Senhor, eu quero nessa hora colocar
cada um de nós, inclusive eu, Senhor, que nesse momento estou me julgando o menor de todos aqui para estar nesse altar, ó Pai. Mas eu quero colocar o coração de cada vida que está aqui, Senhor. Pai, que não seja só uma palavra de conhecimento, Pai, que não seja uma palavra de sabedoria, Pai, mas que seja muito mais profundo. Nessa hora, Pai, colocamos todas as nossas armas, todos os nossos escudos, as nossas lanças, ó Pai, a nossa roupa, a nossa vestimenta de combate, colocamos diante do Teu altar, ó Pai. Colocamos, assim como aquela mulher que esteve aqui orando pelo seu ministério, na peça de teatro, Senhor, e que colocava o seu ministério maior até do que Deus. Nessa hora, Pai, queremos colocar tudo que achamos que somos, ó Pai. Queremos colocar diante de Ti nessa hora, nos esvaziando e abrindo o nosso coração para o novo de Deus, para o novo que vem de Ti, para o novo que vem do Teu trono, Senhor. Queremos nos desfazer nesse momento de todos os títulos, ó Pai, de todas as características que as pessoas colocam até em nossas vidas, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai, e ser cheios da Tua verdade, porque diz a Tua palavra, conhecereis a verdade nos libertará, Senhor. Muito obrigado. Fica à vontade aqui, Senhor. Toma o teu lugar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 A gente vive no engano às vezes, gente. A gente vive no engano. E eu queria falar muito sobre isso agora. Seguinte, Lucas, temos perdido o referencial da nossa adoração. A verdade é essa. Por isso ela tem se tornado infrutífera. Muitas vezes temos colocado a nossa expectativa num programa da igreja, do que no dono da igreja. Fala a verdade. Eu quero hoje que você seja muito sincero com o seu coração. Quantas vezes a gente já chegou aqui esperando 3 cultos, três louvores, um aviso, uma pregação e vou embora. Quantas vezes a gente já chegou aqui, às vezes atarefado aquele negócio, às vezes é uma mãe que tem que pegar uma criança, às vezes é a esposa que acordou tarde, ou o marido que acordou tarde, e a gente vem correndo aquele negócio e tal, e chega aqui, opa, ok, vamos cantar os louvores. Se eu chegar atrasado no segundo, tá tudo bem, tal, eu levanto minha mão aqui, aí entro, aí fica aquele reteté, aquele negócio gostoso e tal, e aí terminou o culto, poxa, palavra tremenda e tal, e aí foi para casa. Deus falou ao meu coração algo. Aquilo que você espera é aquilo que você vai receber. Aquilo que você tem expectativa é aquilo que você vai receber. Então, a gente vem, com esse coração, avisa a palavra, nós recebemos exatamente o que nós esperamos, gente. Temos pecado como adoradores. A verdade é essa. Pois permitimos que o ponto central da nossa adoração, que é Jesus se torne parte de um ministério, uma tarefa. Para que você discipula? Para que você ministra oferta? Qual é o ponto principal? A gente cai nesse engano. A gente cai nesse engano de fazer as coisas no automático. De fazer tudo aquilo. Porque o irmão ora bem. O irmão esse irmão aqui pode contar porque ele ora o tempo todo. Ou então aquele, aquela irmã poderosa, aquela irmã ali, é a irmã pau para toda a obra, é aquela que está ajudando. E aí, você vai perdendo o seu coração. Teu coração, aos pouquinhos, vai se afastando, aos pouquinhos vai se afastando. E aí você vai, você se torna soldado do Senhor, aquele que serve e tal. Mas, ei, e o seu coração? Samuel disse para Davi, quando vieram os irmãos, veio o irmão mais velho, mais forte e tal, e Deus ia ungir Davi rei. E ele, não, Senhor, é esse aqui. Aí Deus, opa, não é esse aqui não.
é aquele que está lá cuidando das ovelhas, porque você vê o exterior, eu vejo o coração. Amado, Deus vê teu coração. Eu não quero aqui criar uma polêmica, mas eu quero o seguinte: afina teu coração hoje. Afina teu coração hoje. Afina teu coração, porque o teu chamado ministerial, Deus vai te colocar muito mais alto do que você sonha, muito mais alto do que você imagina, se Ele for o ponto da tua adoração. Se Ele for o ponto principal da adoração. Se Ele for o ponto. Jesus, hoje foi maravilhoso. Eu falei, Senhor, como é que eu vou pregar isso, né? Foi aquela adoração, aquele negócio. Mas, amado, isso aqui, se você deixar, vai ficar restrito a hoje à noite. Se você deixar, se você não olhar aquilo que está no teu coração, vai ficar restrito a hoje. Mas a Bíblia nos chama para ter uma vida de adoração. Temos deixado o orgulho entrar em nosso coração. Vida não mais feita através de Jesus, mas sim por Jesus. Muitas vezes ele nem está, ele nem participa. Tem a historinha lá de Santarém, né? Da irmã, pastor Santarém não, de Goiás, pastor Luísio conta, né, que uma irmãzinha se converteu. Ela falou assim, já sei, eu vou fazer um bolo para Jesus. Bolo, aquele bolo, né? Fazer um bolo de chocolate. Aí, passou anos da vida dela, né? Pegando os melhores docinhos, melhor chocolate. Foi na Suíça, pegou aquele negócio, aquele bolo de chocolate gostoso, né? E ela foi para o céu. Morreu, foi para o céu e tal. Aí chegou lá, né, diante de Deus. Subiu as escadas. Aí estava lá o anjo Gabriel, né? Anjo Gabriel, anjo Felipe, anjo Levi e tal. Os irmãos lá, tudo, né? A rua, né? Poderoso. E aí, ela chegou. E aí, não, eu quero falar com Jesus. Amém, então tá, pode. Vinda as bodas do Cordeiro, né? Ela com o bolão lá, né? Chegou, toda, né? Aí, oi, Jesus. Ela, oi, minha filha. Oi, como que você tá? Tô bem. Olha só. Fiz esse bolo de chocolate para você. Aleluia! Fiz aquele bolo. Aí Jesus olha para ela. Poxa, obrigado, minha filha. Mas eu gosto de baunilha. Diga ai. E aí, desfeita, né? Oh, Jesus fez uma desfeita, né? Irmão, quem tem que ser agradado? É a gente ou é o rei? Então, ele não dá para lá, para Gabriel e tal, Felipe, pessoal ali e tal. Aleluia. Mas assim, queridos, por que isso? O que ela deveria ter feito? Jesus, qual bolo que você gosta? Qual bolo? Pergunta, meu irmão, Jesus, qual o bolo que você gosta? Qual bolo? Amém? Que às vezes a gente não está fazendo através de Jesus. O pastor Anderson, ele ministra muito isso. Ele fala que a gente não tem que fazer nem por, nem para, mas sim através. Que através tu está mergulhado lá dentro. Oh, Jesus, aleluia. Então, nos julgamos superiores por termos um talento dado por Deus. Cantar, tocar um instrumento, dançar, né? Pregar bem, orar bem, profetizar. Até o dom da humildade. Poxa, aquele irmão é tão humilde, né? Jó era humilde. E aí no final ele fala, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Olha só. Então, a adoração não se baseia em apenas cantar louvores, mas os louvores são uma das ferramentas para a adoração de uma vida constante em devoção, constantemente em devoção. Existem outras ferramentas. Eu estava falando que a minha experiência ela começou na segunda-feira, né? Segunda-feira, aquele negócio, Senhor, como que vai ser essa semana e tal, uns desafios, colocando diante de Deus. E o Senhor, misericórdia. O que está acontecendo com o meu coração? O que está acontecendo? Por que às vezes, meu coração, ele parece enfrentar lutas e parece ficar
não sentindo as coisas. Por que isso? Muito confrontado em Deus. E aí o Espírito Santo me levou a um lugar. Ele falou o seguinte: confissão, arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Senhor, o que eu faço? E aí, estava lendo um livro até que o pastor Anderson direcionou a ler novamente. Enganado eu, recomendo. E tem na loja, tem na lojinha. E eu abri aquele livro e tal. E nas primeiras 3 páginas, Deus já começou a falar: oh, meu Deus, ok, então vamos lá. Senhor, me ajuda. Aí eu fechei o livro, abaixei o joelho e fui orar. Senhor, me ajuda. Me mostra onde eu estou errando. Peguei um papel e comecei a botar o nome dos bichos. Assim, assado, assim, assim, assim. E o bicho, aquele negócio, eu, Jesus, isso aqui ainda tá. Tá, então. E fui botando. E aí, o Espírito Santo, o que eu faço agora? Confesse diante de Deus. Senhor, isso aqui, Senhor. E aí começou aquele choro do profundo da alma. Começou aquele algo profundo e coisas ainda que, áreas da minha vida que precisam ser curadas. E eu olhando aquilo, e aí Deus me levando a memória, né, CTL2, levando a memória onde aquilo tinha começado. E eu, Senhor, tem misericórdia, Deus curando a minha vida. E trazendo novamente uma adoração genuína. Então, assim, amados, por isso que eu falo, eu me julgo menor aqui para estar pregando isso. Careço tanto da misericórdia. Tanta gente podia estar pregando aqui no meu lugar. Tanta gente. Mas estou aqui. Eu queria falar um pouquinho agora, né? Do presente. A gente estava orando no domingo. E aí eu olhei assim, eu falei: ô Senhor. Aí estava orando aquele fogo, aquele negócio, louvor antes do culto e tal. E aí Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão do presente, né, tia? A gente estava orando, Deus me deu a visão de um presente. Bonito, né? Minha esposa fez aniversário essa semana, opa, vou pegar o presente. Peguei o presente. E é muito tremendo, assim, um presente lindo, né? Eu botei até outros ali. Presente lindo. Você sabia que a gente trata a Deus dessa forma? Presente. A gente sabe que Deus é o presente das nossas vidas. Jesus é o presente das nossas vidas. Mas a gente fica, o presente, olha o presente, que bonito, a fitinha, o coração, que bonito e tal. Minha esposa, então, tem um talento, assim, para fazer embrulhos, assim, de presente, aquele coração. Ela, Carol, Beth também, eu sei. Vira madrugada fazendo aqueles presentes, aqueles laços, né, Evelyn? Aqueles laços lindos e tal. E aquele presente, tu não tem nem coragem de, não vou abrir esse presente, não dá, tá bonito demais e tal. E a gente, às vezes, com Deus é assim. A gente olha para Deus, olha para o presente e fica, presente, que presente lindo, que presente maravilhoso. Mas Deus quer que você abra o presente, meu Deus. Deus quer que você abra a caixa, tira o presente. Eu lembro quando eu era pequeno, mais novo, 5 anos atrás, minha mãe falava o seguinte, eu fazia aniversário, aí vinha aqueles presentes, né? Aí a gente, não estraga o plástico, né, para guardar, de repente tem alguma necessidade e tal, de fazer outro e ter um lacinho e tal. E eu chegava já, rasgava tudo, às vezes rasgava a caixa também, aí quebrava tudo. Mas enfim, Deus quer isso, Deus quer o teu coração assim, rasgando a caixa, quebrando e tal, para tirar o presente principal que é Jesus, gente. Jesus é o presente, Jesus é o cordeiro imolado, Jesus foi aquele que foi na cruz pela tua vida, meu irmão. O que ele não viveu, você vive hoje. A abundância de vida que Deus tem para você não é só o pacote. Deus tem muito mais, muito mais. Deus não quer que você fique, meu irmão, pelo amor de Deus, Deus não quer que você chegue aqui
e fale, Senhor, ok, vão vir 3 louvores, uma pregação. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais. Deus quer que você saia daqui, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te exalto. Tua glória, Senhor. Amado, Deus, a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz todas, no grego, no hebraico, no aramaico, são todas. São todas. Alô? Eu gosto, pastor. Pastor. Fugiu agora. Aleluia. Conferência de finanças. Pastor Cristiano. O apóstolo, alô? Aí todo mundo, amém. Isso é muito tremendo. Então, com homens ficamos cheios de expectativas. Acabamos por não esperar muita coisa com Deus. Olha só, olha como a nossa cabeça é meio louca. Olha só, você chega e tal, tá querendo montar um empreendimento, e aí você faz aquela parceiro, arruma um parceiro e tal, e aí você esperando que ele responda da forma que você espera e tal, e você cria aquela expectativa, né? Eu chamo isso de maldição das expectativas frustradas, né? A gente tem tanta expectativa nos homens, né? Tanta expectativa no próximo, mas em Deus é tão limitado. Ou então, até pegar o que a Carlinha falou na célula, a gente tem a expectativa em Deus, mas não tem no tempo. A gente é no nosso tempo, né? Desculpa, gente. É no nosso tempo, né? A expectativa em Deus, ela dura até o mês que vem, né? Porque se ele não cumprir até o mês que vem, eu estou de mal, Senhor. Faz biquinho e tudo. Gente, nossa expectativa tem que estar em Deus. Amado, Satanás, olha só como é interessante. Satanás, ele luta contra a adoração, tentando desfocar a sua vida do objeto da adoração. Olha só, lá em Êxodo 4:8, o povo do Egito, o povo de Israel, estava preso no Egito, e Deus mandou Moisés libertar o povo do Egito. Libertar, aleluia, estão livres, né? Mas aí, ele vai lá, né? Deus manda um recado para Faraó, que simboliza o diabo. Deixa o meu povo ir para quê? Para me adorar. Deixa o meu povo ir para... Essa era a mensagem que Moisés, o recado que Moisés tinha dado ao Faraó. Deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Olha só. E aí sabe o que o Faraó diz? E lhe imporeis contra a conta dos tijolos, porque o povo de Israel era escravo e fazia tijolo. Lhe imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Quer dizer, eles tinham uma cota. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha só. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Irmãos, Deus mente? Deus é mentiroso? Quem é o pai da mentira? O que você tem ouvido na tua vida? Teu dinheiro vai acabar. Se você não trabalhar, teu dinheiro vai acabar. O que você tem ouvido na tua vida? Satanás colocando as garras em cima do teu ombro. Não, a tua família, não, que isso? Não pode ser. Esse negócio de orar toda hora, não dá. Onde está a tua confiança? Amado, eu não vou fazer um discurso aqui simpático. Às vezes pode até piorar. Mas Deus está no controle. Eu vi uma pregação tremenda, até que a Marcela indicou, Bianca Toledo. E ela tinha se atrasado para pregar, tinha dado um problema no trânsito, e ela falou assim, ela orando, Senhor, eu vou chegar atrasado e tal. E aí Deus falou assim ao coração, calma, eu estou no controle. Confiar é perder o controle. Quem está no controle?
Quem está no controle? Quem está no controle da sua vida? Irmão, o negócio é sério. Oh, Jesus. Deus quer te dar muito mais do que você espera. Deus quer te dar muito mais. Amado, Ele é teu pai. Dona, meu pai não era assim, meu pai era mau, meu pai me batia, meu pai fazia isso, meu pai me abandonou. Mas Deus é o pai perfeito, irmão. Deus é o pai perfeito. Leonardo Gonçalves, ele canta uma música que ele diz o seguinte: agora eu devo decidir se é o Deus verdadeiro, quero servir ou a imagem que dele criei. Amados, nós temos imagens de Deus. Mas eu te aconselho, eu não posso dizer aqui, Senhor, a imagem de Deus é essa, não. A imagem de Deus está aqui, está na palavra de Deus. Está aqui. Está aqui nessa palavra aqui. Irmão, de Gênesis a Apocalipse, um Deus declara o seu amor pela humanidade, ao ponto de dizer que um dia ele vai voltar para resgatar o seu povo. Cordeiro de Deus. Seja sincero consigo mesmo. Sua vida tem sido uma vida de adoração? Dentro de tudo que foi falado aqui. Arrependa-se. Mude seu coração. Deus conhece Ele melhor do que você. Suba ao monte do Senhor. Salmo diz: quem subirá ao monte de Sião? Quem permanecerá nele? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Limpa teu coração essa noite. Limpa teu coração. Oh, Deus. Eu quero falar um pouquinho, para finalizar agora, dos inimigos do verdadeiro adorador. Isso aqui eu quero falar principalmente para quem serve. Principalmente. O primeiro inimigo é a religiosidade. A religiosidade é uma praga, é um câncer. É um câncer que invade as nossas vidas. Sabe por quê? Você não percebe, mas você está crescendo. Você está crescendo em Deus. Você já lembra de versículos, você já lembra de palavras. Você já é cheio daquilo, né? Então, quem é aquele irmãozinho recém-convertido que vem falar para mim sobre adoração? Quem é aquele irmãozinho que vem falar que Deus ora, que Deus... A gente se acostuma. Quem? E o teu orgulho vai aumentando, o teu orgulho vai aumentando, o teu orgulho vai aumentando. Desculpa, a religiosidade, o orgulho é depois. Tua religiosidade vai aumentando porque você ora, você conhece a palavra, você fez CTLA, nova criatura, e aí realmente, né, você é um grande leitor e conhecedor da palavra inútil. Grande conhecedor, grande leitor. Quantos livros, né? 15 livros, né? Aí tu faz um apanhado, né? Quantas pregações tu já ouviu desde a sua conversão? 3.000 e tantas pregações. E você não mudou nem metade do que aquilo era pregado. E aí você é um profundo conhecedor da palavra, né? Querido, isso aqui é uma praga. Escuta o que eu estou falando. Se você já tem, 3 anos de conversão, porque ainda 2 anos é aquele negócio, tudo novo, bala, picolé, sorvete e tal. Começa 3 anos, meu irmão, isso aqui é uma praga. Luta contra isso. Luta. Lembra de quem você é. Lembra de quem você precisa. Vamos para o próximo. Orgulho. Oh, Jesus. Amados, a Bíblia fala que Deus resiste um coração orgulhoso. Você está levantando a mão, está de olho fechado, inclusive aqui no altar, porque isso é para todo mundo. Você está de olho fechado aqui, levantando a sua mão, teu coração está longe. Teu coração está longe. A gente não consegue ouvir de um pequenino. Aí sim, aquilo que eu falei. Um pequenino traz uma palavra
poderosa para você. Não foi o pastor, não foi. Glória a Deus, assim, porque eu vejo nessa igreja assim, um coração, eu posso falar isso desde o início, eu vejo o coração das pessoas de arrependimento, vocês são muito preciosos, mas eu queria que vocês colocassem esses soldados, esses guardas, esses alertas dentro da vida de vocês, porque, amados, essa igreja está crescendo, os relacionamentos estão se multiplicando. Não deixa essas porcarias entrarem no coração de vocês, no meu coração. Sonda-se a cada dia. Próximo. Excesso de atividades sem foco. Né, Cristian? Amado, é o seguinte. Essa eu estava orando, o Senhor me fala, né? Excesso de atividade, né? Excesso de atividade e tal. Amém, Senhor. Excesso, é a palavra certa, né? Excesso de atividade, né? Aí Deus falou, dá uma freada aí, irmão. Para, dá uma segurada aí. Não é excesso de atividade. Não, é assim, Senhor, tal. Me mostra aí na palavra, procurando e tal. E aí veio Paulo, né? Trabalhei mais que os apóstolos. Opa, eu tenho algo errado aí. E vendo o irmão e trabalhando, e fazendo isso e fazendo aquilo. E o Senhor, excesso de atividade, não é isso. E aí, mais uma vez na célula, acho que foi o Gilson falando do foco. Às vezes a gente faz tantas coisas, né? Volta ao bolo de chocolate lá, né? A gente não pergunta a Deus o que fazer e o foco vai se perdendo, né? Aí quando você vê, tá jogando aqui, tá jogando ali, tá jogando lá e tal. E está totalmente sem foco. Amados, para tudo na nossa vida a gente precisa de Deus. Para tudo. Tudo, todas as atividades na nossa vida. Atividades sem foco. Glória a Deus, Cristian. Tamo junto. Amém? Próximo. Falta de perdão. A gente ouviu, né, uma história que dizia o seguinte, que a mágoa é um veneno que o outro toma, que eu tomo, esperando que o outro morra. Falta de perdão. Isso aqui destrói um ministério. Isso destrói uma vida de uma pessoa. Falta de perdão. Amados, dá câncer. Falta de perdão dá câncer, irmão. Tia Sueli, poderosa nessa pregação. Falta de perdão destrói a vida da pessoa. Destrói a vida da pessoa. Por isso que eu estou falando, outras pessoas podiam pregar muito melhor que eu nisso. Sim. Falta de perdão. Isso destrói a vida de um adorador, porque o perdão, ele te corrompe. Você diz que está tudo bem, mas lá dentro não está. Todo mundo enxerga menos você. E você acha que está mostrando outra carinha bonita e tal. Mas a falta de perdão, ela te corrompe e te destrói. Próximo. Acostumar-se apenas com uma medida de Deus. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Nunca mais, que a Lucélia falou, nunca mais chegue nesse lugar com a expectativa de 3 louvores, os avisos e uma palavra. Não chegue, irmão. Não chegue na tua vida. Não acorde de manhã falando, Deus, minha vida é comum. Não enxergue dessa forma. Porque se você enxergar dessa forma, você vai receber exatamente isso. A gente põe Deus numa caixinha. A gente cria uma imagem de Deus, põe Deus numa caixinha. E Deus tem muito mais. Vamos lá, Lucas. Próximo. Falta de arrependimento. Esse é outro terrível. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de ninguém aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Falta de arrependimento. Arrependimento. João Batista, lá, Lucas, ele dizia, arrependei-vos. E ele era um pouquinho mais forte, porque ele falava, raça de víboras, por que vocês estão aqui escapando da ira vindoura? Produzir frutos de arrependimento. Arrependimento. Acho que é o último agora. Vai. Pecados não tratados e escondidos. Alô? Alô? Pecados não tratados e escondidos. Amado, confessai os vossos pecados
uns aos outros para serem curados. Teu discipulador, como é que está a tua agenda? Oculta ou aberta? Amado, isso aqui são coisas, vou te falar, são coisas pequenas. São coisas simples. Às vezes, você não está em nenhuma delas, mas você está em todas. Em coisas pequenininhas. Estou sendo religioso, estou sendo orgulhoso, estou olhando o irmão, vendo o irmão, o irmão trouxe uma palavra tremenda. Você fala aí, irmão. Tá, ele abre e tal. Olha só, orgulho, excesso de atividades, pecados não tratados. Bem, Lucas, vamos lá. Para finalizar agora, último slide. Deus quer te levar além do embrulho do presente, amém? Ele quer te surpreender e te levar ao santo monte e mudar completamente a tua vida, dar foco e direção e transformar através de você a história de muitos outros. Não se conforme com o que você tem recebido. Deus quer te abraçar e te encher mais do precioso amor dele. Mude a sua história. Amado, tu vai chegar daqui a 80 anos, vão te enterrar. O que eles vão falar da tua vida? A média expectativa de vida é 75. O que vão falar da tua vida? Não, esse aí teve problema com um monte de gente. Esse aí não perdoou, tal. Ou então, foi servo a vida toda, mas ele tinha um problema com aquela senhora ali e tal. Nunca perdoou. Irmão, sai dessa. Sai dessa, jacaré. Sai dessa. A última coisa, assim, esse ano, infelizmente, a minha tia veio a falecer. E depois que meu pai faleceu, eu tinha uns 5 anos, 6 anos, houve um conflito nas nossas famílias e eu me separei, me distanciei da minha tia e tal. E o que aconteceu? Depois de alguns anos veio Deus, restaurou todo aquele processo, curou e tal. Só que isso é coisa de 4 anos atrás. Então, eu fiquei quase 20 anos sem me relacionar com a minha tia. E quando a gente foi no enterro, quando estava vendo ela no caixão, quando eu olhei, eu falei, caramba, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo? Quanto tempo, irmão? Quanto tempo você quer perder? Os beijos que eu não ganhei, os abraços, os almoços, as brincadeiras na minha casa, as brincadeiras com meus primos. Quanto tempo a gente perde? Joga isso no lixo, irmão. Deixa Jesus tratar, deixa Jesus curar. Doa o que doer. Irmão, deixa Deus tratar.